Olá, irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos de volta e com a intenção de meditar e refletir na palavra de Deus com vocês mais uma vez. E hoje, com esse recurso a mais que é o vídeo, e eu espero então poder oferecer para os irmãos um pouco melhor de conforto, de tecnologia, para facilitar a nossa comunicação. Então eu queria convidar vocês a ler comigo o Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 12. Salmo 139, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, meus irmãos, nesta passagem bíblica, escrita pelo rei Davi, descrevendo um momento muito importante na vida dele e ao mesmo tempo descrevendo o que Deus produziu nele através dos relacionamentos, das experiências que ele teve. Então, o rei Davi aqui, ele, como eu disse, ele descreve a sua relação com Deus e fala de um fator muito interessante, o fato de Deus o conhecer. E esse conhecimento de Deus sobre a vida de Davi o constrange, o torna vulnerável, o torna sensível, o torna transparente e, consequentemente, honesto, sincero diante de Deus. Até o ponto dele ser chamado e ser conhecido na história como o homem segundo o coração de Deus. Então, o título da nossa mensagem hoje é exatamente isto: honestidade na nossa relação com Deus. Viver a pandemia ou a quarentena, este momento em que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo todo, ela tem nos proporcionado um aprendizado muito precioso, com muitas lições, com variadas lições. E no nosso relacionamento conosco mesmo, com o próximo e com Deus. E Davi menciona isso aqui. Se vocês tiverem o cuidado de ler a passagem mais para frente, vocês vão constatar isso, que Davi não constata, ele não detecta só essa virtude, esse privilégio, essa transformação na vida dele em relação a Deus, só relacionado a ele mesmo, mas na relação com os outros também, com ele, com Deus e com as pessoas que estão próximas dele. E eu queria então trazer para nós hoje essa reflexão, fazendo aqui uma aplicação, fazendo uma adequação desses princípios que Davi ensina para a gente aqui, mostra com a experiência dele, para os nossos dias de hoje. A necessidade que nós temos de andar com Deus com transparência, com sinceridade e honestidade, acrescentando também a humildade. De que maneira então nós vamos pensar sobre isso hoje? Em primeiro lugar,
vamos considerar a experiência do rei Davi, como eu já disse. Aqui no Salmo 139, de 1 a 12, como nós já lemos, Davi demonstra que teve um duro aprendizado. Ele aprendeu a duras penas, ele pagou muito caro por isso. Sofreu muito, bateu muito a cabeça, mas aprendeu, né? E aqui nesse salmo, ele se debulha diante de Deus. Ele abre o coração, ele rasga a sua alma, conta tudo para Deus, não esconde nada. Essa é uma das coisas muito importantes que Deus quer fazer conosco, irmãos, ao longo da nossa jornada com Ele. Ele quer nos fazer assim, totalmente rendido a Ele, totalmente transparente, rasgado, debulhado diante dEle. Porque é só dessa maneira que Deus pode nos usar adequadamente, é só dessa maneira que Deus pode realmente nos usar com eficácia, o nosso testemunho, a nossa vida, sendo um exemplo, ou então funcionando como uma semente que é lançada na terra, que morre para poder germinar, nascer e produzir frutos. Então, Davi teve essa experiência. E aqui ele fala, vamos assim dizer, com toda a sinceridade. Volto a dizer, se você avançar mais na leitura, você vai ver que ele reconhece que Deus sabe tudo, que Deus vê tudo e que Deus pode tudo. Não tem nada que seja escondido diante de Deus, não tem nada que seja oculto. Por mais que a gente tenta, ou por mais que Davi tentasse se ocultar ou fazer algo que não estivesse no controle de Deus, ele se decepcionou. E ele está dizendo aqui, se eu subo lá em cima, no pico da montanha, o Senhor está lá. Se eu desço até o fundo do abismo, o Senhor está lá também. À noite, durante o dia, né, qualquer circunstância, Deus me conhece. Porque Ele me sonda, Ele sabe tudo a meu respeito. E então eu não tenho que esconder, eu não posso, eu não devo. E se eu insisto em ocultar, em achar que posso me esconder de Deus, eu estou então laborando o quê? Um terrível equívoco que só vai me causar problemas, só vai me causar dificuldades no futuro e assim por diante. Então, a experiência de Davi mostra exatamente isso aqui, né? Ele se derrama diante de Deus, se coloca totalmente exposto diante de Deus. Não que Deus expõe Davi, mas Davi mesmo, né, é levado a se expor diante de Deus, a se render, a se entregar diante de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender hoje também na pandemia, irmão. Sabe por quê? Porque na ausência do culto presencial, dos encontros, quando a gente se prepara, quando a gente elabora, né, um procedimento, quando a gente se encontra com os irmãos e a gente tenta passar o melhor que a gente viveu ou está passando, ou o que a gente gostaria. Em outras palavras, nós somos tentados a valorizar muito a aparência. Então, é uma tentação muito grande. Por quê? Porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando, não tem ninguém patrulhando o pastor ou qualquer outro irmão, um líder ou qualquer outro observador. Ninguém está olhando. Então, eu estou livre, eu estou à vontade, né? E principalmente em casa. Não é à toa, irmãos, que tem surgido um aumento tão grande de violência no lar, de violência no casamento, né, conjugal, contra filhos, contra esposa, contra vizinhos, né? Por quê? Porque o homem, quando ele se sente não vigiado, quando ele se sente muito à vontade, ou então muito reservado, ele mostra, ele se coloca exposto, né? Então, nessa pandemia, quando nós estamos vivendo esse momento de exposição, mas ao mesmo tempo reservados, ou seja, aqui no meu canto, no meu lugar, eu então sou tentado a achar que Deus não vê todas as coisas, sou tentado a achar que eu só devo ser um cristão quando eu estou lá diante dos demais, quando eu estou na igreja, quando eu estou numa reunião, num culto. Vocês estão observando como é importante?
E por isso a gente aprende com o rei Davi, né? Ou seja, Deus sabe tudo. Tudo está patente aos olhos de Deus. Eu não tenho como esconder, não tenho como fugir. Aliás, ele me conhece muito antes de eu nascer, diz o texto mais para frente. Ele já via a minha substância sem forma no ventre da minha mãe. Antes que eu existisse, ele já tinha escrito todos os meus dias. Ele já tinha um livro, ou tem um livro, registrando tudo a meu respeito antes que eu nascesse. Antes que eu existisse, antes que eu fosse chamado do nada para a existência. Vocês estão entendendo? Então nós aprendemos que Deus, Ele sabe tudo. Ele vê tudo. E Ele pode tudo. Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende vendo aqui a experiência do rei Davi e trazendo para a nossa vida hoje, na pandemia. Tá, irmãos? A gente, como grupo, como comunidade, às vezes não temos esse controle do que está acontecendo com todo mundo. A gente até que tenta, né? Inconscientemente, como pastor ou outros irmãos também como responsáveis, tentam integrar, saber, se informar, aconselhar, orientar, mas nós não conseguimos. Agora Deus sim, Ele conhece a gente, conhece a fundo, conhece coisas a nosso respeito que nós mesmos não conhecemos. Ele sabe de tendências, Ele sabe de possibilidades e potenciais, tanto para o bem como para o mal, que existe dentro de nós que nós mesmos não conhecemos. Então, meus irmãos, isso, além de ser uma coisa maravilhosa, é uma coisa aterradora também. Uma coisa que nos deixa temerosos, porque sabemos que Deus vê tudo, sabe tudo, pode tudo, né? Então essa é uma das coisas que a gente aprende com a experiência do rei Davi. E ele então é honesto, é sincero. Ele pede ao Espírito de Deus que o sonde, que o examine, que ajude ele a encontrar algum caminho errado, alguma tendência errada ou algum procedimento errado. Deus quer a mesma coisa para nós hoje, irmãos. Ele quer que nós nos aproximemos dele com toda a sinceridade, com toda a honestidade. Então, uma das coisas que eu já adianto para os irmãos, que nós podemos aprender para praticar nessa época de pandemia, quando nós, vamos assim dizer, achamos, né, que estamos totalmente à vontade, é que Deus sabe, Ele está vendo todas as coisas e eu então tenho que agir com honestidade. Do mesmo jeito que eu me apresento diante do irmão, eu me apresento diante de Deus e de mim mesmo. Não são três pessoas, não são três faces, é eu mesmo, né? É eu mesmo, diante de Deus, diante de mim mesmo e diante do próximo, tá bom? É uma coisa muito importante esta honestidade. Conhecendo a perfeição do nosso Deus é outra coisa maravilhosa. Saber que nós servimos, que nós vivemos e obedecemos e tememos um Deus tão perfeito assim, isso nos traz conforto, mas ao mesmo tempo, como eu disse, nos traz um temor. Por quê? Porque nós sabendo que Ele está no controle de tudo, que conhece, sabe todas as coisas, então nós temos que tomar muito cuidado e pedir ajuda para mostrar tudo aquilo de bom, tudo aquilo que se identifica com o Senhor Jesus, que é o modelo perfeito. Então é por isso que nós temos que nos aproximar dia após dia e permitir que Deus faça isso na nossa vida através da experiência, como Davi. Davi não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele conheceu o Espírito. Ele sabia o que Deus queria. Ele tinha essa revelação, esse entendimento. Por isso Deus valorizou tanto a pessoa do rei Davi, porque ele tinha um coração sincero, um coração honesto, um coração humilde, que é outra atitude também que nós temos que ter durante a pandemia. Humildade, além de honestidade no nosso proceder, conosco mesmos, né? Conosco mesmos, com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso que Deus requer de nós, além de outras coisas, né?
eu coloquei aqui, eu vou até adiantar para vocês. Além de confiança, que é a primeira coisa que nós buscamos, né? Segurança em Deus quando a gente vê que a situação está fora do controle dos seres humanos, dos governantes, das autoridades, fora de controle até de nós mesmos. Então nós queremos confiar em Deus. Toda a mensagem incentiva a confiança e nós devemos confiar mesmo. Como eu disse, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, é todo poderoso. Mas eu quero apresentar para vocês aqui uma outra atitude. Além da confiança, além da humildade, a honestidade. Nós temos que ser honestos diante de Deus, tá? Um coração limpo, uma alma rasgada, tá? Derramada diante do Senhor, ainda que esta alma esteja atribulada, tá? Vocês se lembram da atitude de Pedro, Simão Pedro, lá em João, né? No capítulo 21, verso 17, fala sobre isso. O apóstolo Pedro, depois de confrontado com Jesus por várias vezes, ele então se desmancha diante de Deus, se entrega, se rende e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. É mais ou menos isso também que Davi está fazendo aqui no Salmo 139. E é exatamente isso também que Deus espera que nós façamos. Que reconheçamos que Ele sabe tudo. E não adianta querer bancar uma aparência. Ele sabe tudo, eu disse. Ele pode tudo e Ele tudo vê. Assim também Pedro chegou a esta constatação. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. E Jesus, então, como eu disse para vocês, Ele não expõe ninguém. Eu achei interessante uma observação que eu aprendi recentemente. Um pregador dizendo que Deus, Ele não menciona o passado de ninguém no Evangelho. Ele sempre está cuidando e tratando do presente da pessoa e do futuro. Quando alguém insistia em mencionar o passado, ou então ligar o que estava acontecendo com o passado, Jesus desconversava, Jesus então redirecionava a sua conversa, a sua orientação para o presente e para o futuro. Porque é presente e futuro que nos interessa, irmãos. Nós não temos mais poder sobre o passado. Deus tem, mas Ele quer que nós, então, resolvamos as nossas coisas no presente e prossigamos para o futuro. Então eu achei isso muito interessante. Jesus, Ele nos aconselha, né, nos propõe exatamente isso. Davi também, com a experiência dele, né, dizendo que Deus sonda, Deus conhece ele mais do que ele mesmo. Pedro também, quando se desmorona diante de Deus, quando ele se rende, se entrega, né, quando ele implode-se, né, diante de Deus, é exatamente isso, meus irmãos. É isso que Deus quer de nós nessa pandemia também. Mas tem que ser com honestidade, com sinceridade e humildade. Né? Por quê? Porque isso vai ser muito importante diante de Deus, para que nós constatemos a nossa total dependência dele, mas também vai ser importante para a nossa cura interior e principalmente para o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a nossa atitude é muito importante. Tá? Então hoje, o convite, a proposta que Deus tem para nós é essa: sejamos honestos. Há uma passagem em Filipenses que eu quero ler para concluir com vocês. Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 15. Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E aí Paulo vai falar sobre isso, essa questão da honestidade, da sinceridade. Ele menciona isso, mas eu queria que vocês recortassem. Ele menciona outras coisas, mas eu queria que vocês recortassem comigo e enfatizassem essa questão que ele vai abordar aqui. Veja aqui Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então Paulo, dentre outras coisas, está recomendando que os nossos queridos irmãos, seguidores de Jesus, como nós, sejam sinceros. Porque sendo sinceros, honestos, transparentes, na presença ou na ausência, no caso aqui do apóstolo Paulo, na presença ou na ausência de alguma autoridade que Deus tem colocado sobre a sua vida, na presença ou na ausência de alguém que está junto com você, seja honesto, seja sincero, tá? Porque Deus conhece tudo, Deus vê tudo e Deus pode tudo. E principalmente numa crise como essa que nós vivemos, quando a tendência é o quê? É que essas coisas se intensifiquem, ou seja, essa necessidade de que eu mesmo me administro, eu mesmo cuide de mim mesmo, da minha autenticidade, da minha sinceridade e honestidade no relacionamento com Deus. Porque volto a dizer, irmãos, quando nós estamos envolvidos nesse sistema religioso, nesse sistema institucional, né, de cultos, que é uma coisa maravilhosa, reuniões com outras pessoas, nós temos a tendência de forçar um pouco a aparência. É uma tendência. Mas quando nós estamos sozinhos, reservados, isolados e nos sentimos muito à vontade, então nós temos que ter esta consciência de sermos sinceros, honestos e humildes diante do nosso Deus. É isso que eu tenho nesta noite para os amados irmãos e desejo com toda sinceridade que isso também possa te ajudar, assim como me ajudou, especialmente numa crise como esta que nós vivemos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.